dia a todos. Hoje nós estamos no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Para iniciar, nós vamos fazer uma pequena oração. Querido Mestre Jesus, aqui estamos para mais um dia de aprendizado de sua doutrina. Te pedimos que nos ajude a pôr em prática os ensinamentos de hoje, para que possamos continuar com a nossa evolução espiritual, para nos tornarmos melhores, sermos mais humildes, mais caridosos, mais amorosos com o nosso próximo. Porque hoje o que nós vamos estudar é amar o próximo como a si mesmo. Então, assim, vamos seguir o exemplo de Jesus, de sua misericórdia por nós, de seu amor e de sua caridade e seu carinho para conosco. Eu vou iniciar lendo um trecho do Evangelho, do amor ao próximo com a si mesmo, o item 3. O reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar conta de seus servidores. E tendo começado a fazê-lo, se lhe apresentou um deles que lhe devia 10.000 talentos. Mas como ele não tinha meio de lhe restituir, seu senhor recomendou que vendesse a ele, a sua mulher e seus filhos, e tudo o que ele tinha, para poder saldar a sua dívida. O servidor, lançando-lhe aos pés, suplicou, dizendo: Senhor, tende um pouco de paciência, e eu lhe restituirei o total. Então o senhor desse servidor, tomado de compaixão, o deixou ir e redimiu-lhe a dívida. Mas esse servidor, mal tendo saído, encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros. Tomou-o pela garganta, quase sufocando-o, e disse-lhe: Restitui-me o que me deves. E seu companheiro, lançando-lhe aos pés, suplicou-lhe, dizendo: Tenha um pouco de paciência, eu vos restituirei todo o total da dívida. Mas ele não quis escutá-lo, e fê-lo colocar na prisão, para nela ficar até que ele restituísse o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, que passavam por ali, viram o que se passou e ficaram aflitos. Foram informar o seu senhor de tudo o que havia ocorrido. Então o senhor, fazendo ouvir, lhe disse: Mau servidor, eu vos isentei de tudo que me devias. Por que me pediste isso? Não seria, pois, que tivesses piedade do vosso companheiro, como eu tive piedade de você? Daí o senhor ficou encolorizado e entregou as mãos dos carrascos, até que pagasse tudo o que lhe devia. E assim que o nosso Pai que está no céu vos tratará, se cada um não perdoar do fundo do coração ao seu irmão as faltas que lhe tiverem cometido, ele também não perdoará. Então, vamos agora para os comentários de amar ao próximo como a si mesmo. Um doutor da lei perguntou a Jesus: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. Eis o segundo, que é semelhante a este: Amareis o vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses 2 mandamentos. Tratai todos os homens da mesma forma que gostariam que vos tratassem. Então, aqui fica a pergunta: quem é o nosso próximo? Pela parábola do bom samaritano, o próximo
é aquele que necessita dos nossos serviços, da nossa palavra, dos nossos cuidados, da nossa misericórdia e da nossa proteção. Quem tem verdadeiramente amor, auxilia o seu próximo com tudo que lhe for possível ajudar. Para o Espírito Emmanuel, o próximo, em cada minuto, é aquele coração que se acha mais próximo do nosso, por divina sugestão de amor no caminho da nossa vida. No lar é a esposa, o esposo, os pais, os filhos, os parentes, os vizinhos. No trabalho é o chefe, o subordinado, os companheiros de trabalho. Na via pública é o irmão ou amigo anônimo que partilha a mesma estrada conosco. Na esfera social, é a criança, é o doente, é o desesperado, é o triste. Na luta contundente do esforço humano, é o adversário, o inimigo declarado ou oculto. Então, em toda parte encontraremos o próximo buscando nossa capacidade de entender e de ajudar. E como nós temos tratado o nosso próximo? É uma pergunta que nos devemos fazer. A verdade é que há 2000 anos ainda não aprendemos a amar o próximo como a nós mesmos. Amar ao próximo como a si mesmo relaciona o amor ao próximo com o amor que a pessoa tem dele mesmo. Ou seja, a medida com que devemos amar ao próximo é a mesma medida com que nos amamos. Se eu não tiver amor próprio, como eu vou poder amar o próximo? Não será possível. Também, se o meu amor for egoísta, eu amar somente as pessoas do meu círculo de afinidade, eu não estarei amando o próximo, porque a gente precisa expandir. A gente não deve amar só aquelas pessoas que convivem com a gente, aquelas pessoas que a gente tem mais uma relação afetiva. O próximo é aquele que está ali na rua, que está sentado numa calçada, que está pedindo uma ajuda, está pedindo um dinheirinho, aquele que está sofrendo, aquele que está com problema. Então, todas as pessoas são nossos próximos, porque também nós somos todos filhos do mesmo Deus, né? E somos todos irmãos. Nós precisamos estender o círculo do amor além do núcleo do parentesco e da amizade. Pela reencarnação, somos solidários no passado e no futuro, em que as relações se perpetuam no mundo espiritual e no corporal. A fraternidade tem por base as próprias leis da natureza. A caridade e a fraternidade tornam-se uma necessidade social. Somente o progresso moral pode assegurar a felicidade dos homens sobre a terra, porque o progresso moral consegue colocar um freio nas más paixões. Somente ele pode fazer com que reine a concórdia, a paz e a fraternidade entre os homens. O pai, a mãe, os filhos, os parentes próximos são sempre obras de amor inadiáveis. São a nossa primeira escola de caridade. Então, a nossa família é ali onde nós devemos praticar mais caridade, porque é ali que começa a criança, vai crescendo, todos nós vamos convivendo e daí nós conseguimos expandir o nosso amor ao próximo para outras pessoas. O lar será sempre o início do trabalho para que o espírito chegue ao amor universal. Daí o sentimento de enxergarmos a todos como irmãos, que é o nosso verdadeiro parentesco espiritual.
do amor ao próximo até amar os inimigos, mede-se a evolução moral, donde decorre o grau da perfeição. Foi por isso que Jesus, depois de haver dado aos seus discípulos as regras, lhes disse: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. A ideia de amor ao próximo é essencialmente prática, traz diretamente o bem a nós próprios e não tem nenhuma relação com religião. Existem pessoas que são ateus e são bem mais generosos, amorosos e benevolentes do que muitos cristãos. Então, a bondade, a caridade não tem a ver com religião, só porque eu sou de uma religião. Não, tem pessoas que nem têm religião, que são mais procuram ajudar os seus semelhantes, fazem tudo o possível para deixar eles com uma vida melhor. Então, e eles nem religião não têm. Então, a gente vê que não é porque isso aí não é um dom, não é uma prerrogativa de uma pessoa que seja religiosa. Todos nós precisamos ser caridosos, todos nós precisamos amar o nosso próximo. Amar o próximo com a si mesmo é um trabalho árduo que deve começar bem, pois caso contrário o resultado é nulo. Muitas vezes implica num sacrifício total de liberdade humana, coisa que às vezes nós não estamos dispostos a praticar. Que é vencer o egoísmo, e é uma tarefa para a qual precisamos muita força e coragem, porque é preciso mais coragem para vencermos a nós mesmos, as nossas mazelas, as nossas imperfeições, do que vencermos os outros. O egoísmo é a negação da caridade e é, portanto, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Podemos citar um exemplo. Pôncio Pilatos falou, quando levaram Jesus até ele falou para os judeus: este homem é justo, por que quereis crucificá-lo? Mas ele não esperou nem a resposta. Ele foi, lavou as mãos e deixou que conduzissem Jesus ao suplício. Ele não fez nada para impedir, mas ele se considerava um rei justo. Mas ele era um rei justo, mas não, ele tinha muito egoísmo. Então, ele simplesmente lavou as mãos como quem diz: façam o que querem, eu não vou fazer nada. E deixou Jesus continuar o seu caminho até a cruz. Então, se ele amasse o próximo, o que ele teria feito? Ele teria dito para os soldados: esse homem é justo, solte-o. Mas não. Ele deixou que Jesus seguisse o seu caminho e fosse crucificado. Podemos praticar o amor em nossas atitudes, na família, no trabalho, no lazer, no trânsito. E também podemos orar pelos mais necessitados. Todo dia nós temos várias oportunidades de praticar o amor ao próximo. Basta nós ficarmos atentos e com o coração aberto para servir. E orar pelos necessitados muito também é uma caridade muito boa que a gente pratica e é um sinal também de amor ao próximo. Eu vou ler aqui do Bezerra de Menezes, que fala o seguinte: filhos, não vos esqueçais de orar sempre. A oração possibilita ao humano aclarar os próprios sentimentos. Quem se habitua a orar não se entrega ao desespero e nem à revolta. A prece jamais é um monólogo. Pelo recolhimento íntimo na oração, a criatura conversa com o mundo espiritual. E esse mundo espiritual nunca a deixa sem resposta. Bezerra de Menezes.
Então, não esqueçamos de orar sempre. A oração nos aproxima de Deus. É uma conversa com alguém que amamos. Nós podemos orar em qualquer lugar, não precisamos ir numa igreja, não precisamos ir num centro espírita. Podemos orar na nossa casa, é só nos recolhermos e conversar com o Deus nosso Pai, que Ele nos ama, Ele nos ouve. Então, vamos praticar bastante a oração. Então, agora nós vamos fazer uma pequena vibração. Vamos cerrar os nossos olhos e ouvidos a tudo que for externo. Vamos procurar não ver o barulho ao nosso redor e vamos nos concentrar nesse momento tão especial. Pensemos em Deus, o Senhor da vida, o nosso Mestre Jesus. Pensemos nos bons amigos espirituais que aqui já estão a nos envolver nessa hora de amor. Em nosso íntimo, oremos ao Pai. Senhor, eis-me aqui. Ajuda-me nas minhas aflições. Liberta-me dos pensamentos negativos. Livra-me de todas e qualquer influência externa que não seja boa para mim. Cura-me das minhas mazelas. Nós não te pedimos, Pai, em momento nenhum, que nos tire os problemas dessa vida, pois nós sabemos que eles são altamente necessários ao nosso aprendizado, à nossa evolução, pois é através deles que nós vamos nos melhorando e nos lapidando, e vamos ficando mais amorosos, mais benevolentes, mais caridosos e amando mais o nosso próximo. Senhor, te rogamos que quando os problemas e aflições da vida vierem, que nós tenhamos luz e inteligência para saber resolvê-los da melhor maneira possível. Vamos mentalizar então Jesus ao nosso lado, nos amparando, nos abraçando, nos envolvendo com amor e luz e dizendo ao nosso ouvido: tenha fé, tenha bom ânimo, eu venci o mundo e você também o vencerá. Coragem, siga em frente, pois eu sempre estarei contigo. E agora, vamos pensar em nosso lar, em nossa família, que talvez não seja o que consideramos o ideal, mas para os desígnios de Deus, é o lugar ideal para o nosso aprendizado. Vamos pedir a Deus por aquele ente querido, mas de difícil convivência, que necessita de luz e de paz. Que Deus o conforte no momento difícil. Seguindo com nossas vibrações, vamos pensar em nossos governantes, os governantes das cidades, dos estados, dos países. A eles que foi dada a incumbência de governar, que eles possam ter bons ideais de progresso e luz para aqueles que eles governam. E que não se iludam com o poder, que possam ser honestos e que façam bom uso da tarefa que lhes foi confiada. Que Deus os abençoe e ilumine sempre. E agora vamos agradecer a Jesus, o nosso Senhor, vamos agradecer ao Senhor, nosso Pai, e a Jesus, o nosso Mestre querido, por mais um dia de vida, por mais essa reencarnação, por nós podermos estar aqui orando a Ele, abençoar cada nascer e pôr do sol, porque nós acordamos todo dia, nós levantamos, vemos, ouvimos e falamos. Quanto a tantos que jordeiam por essa vida sem poderem ser independentes fisicamente,
por estarem num leito de hospital, vitimados com doenças tão difíceis. Vamos dar graças a Deus pelo dom da vida sempre. Que Jesus esteja sempre em nossos corações, que nós consigamos realmente amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e nos tornarmos cada vez melhores, mais bondosos, mais amorosos, seguindo sempre os ensinamentos de Jesus, para que a gente consiga construir o reino dele em nosso coração. Agradeço a todos, muito obrigado, tenham um ótimo domingo, uma ótima semana abençoada, que Deus abençoe todas as pessoas que estiverem assistindo e nos ilumine, e que assim seja.